Welcome to the second season of the Impulso webinar series. I'm really excited to co-host today's kickoff webinar with Maria Joao Quintela. She will be my co-moderator, and she's the president of the Portuguese Association of Psychogerontology. Today, we're going to speak both in English and in Portuguese. You will be able to follow the transcript and the translation in Portuguese, and my colleagues will put in the chat how you can activate this for yourself. But let's jump into it. And as you remember, we are kicking off the second year of the implementation of the Impulso project, which supports moving towards integrated care in Portugal through local health units. And looking at it from WHO perspective, this is really a formidable and far-reaching transformation. This is the biggest transformation towards integrated care that we are seeing currently in the European region, the largest scale that captures an entire country. So we are very excited to have worked with you over the past year under the Impulso project. We have looked together at the governance arrangement of local health units. We have worked on performance monitoring. We have started designing courses on integrated care pathways. We looked at the digitalization and bringing together the data systems of the integrated care organizations. And all this has resulted in a lot of technical excellence that we will be aiming to channel to policymakers for refining the implementation of local health units. My colleagues are going to put a PowerPoint presentation in the chat, where those of you who are new to the project can take a look at what it is that we managed to accomplish in the past year. But to me personally, what has been most important is the spirit in which we have worked together as WHO, ACSS, local health units, with the support of the European Commission. This has been truly a joint journey, a co-creation, thinking together and learning from each other, learning from your experience in Portugal, doing this massive transformation in real time, but also leveraging some of the good experiences internationally in Europe. And today we're kicking off the second and final year of this project with this very exciting webinar, where we will be picking up some of the themes we have discussed before, such as primary healthcare, population integration, mechanisms for better coordination and integration. But we're looking at it from the perspective of a very important population, older people. And I think back to the wonderful annual meeting in November, where there was such a powerful data-driven presentation that showed us just how dramatic the demographic transition is for Portugal. So this population is very important and deserves very much of our attention. And with that, dear Maria Joao, let me pass the floor to you for a few welcoming remarks and narrating a little bit what our audience can expect in this webinar. Muito obrigada, Melita, e cumprimento muito caloroso aqui de Portugal para todos e os agradecimentos por estarmos neste importante encontro e agradecer também a todos os presentes e todos os participantes. É uma temática importantíssima e espero que consigamos ter hoje aqui ótimos contributos. Muito obrigada, Melita, e passo-lhe a palavra. Yes, thank you very much. And before we jump into the topic of the webinar, I thought maybe I highlight a little bit what you can expect this year. As I mentioned, this is the second and final year of our joint project, the Impulso Awards, the Impulso project, and we're going to take forward the same themes as before. We're going to take the results of the governance assessment and start talking to policymakers of how to translate it into policy steps. We will continue to work on performance indicators, where there are heated debates at the moment of how to make existing indicators and design new ones for very nicely usable performance dashboard, both at the local but also at the national level. We will be launching courses on strategic planning,
that brings in an element of population health management, as well as an online course available to all on designing integrated care pathways. The technical work on digitalization will continue as well. As much awaited by everybody, we will be launching a second round of the Impulso Awards to select 15 best practices in Portugal to be presented at the annual meeting in the autumn, and that will lead us to the culmination of the project. We will package all the lessons that we have learned under this project into a roadmap for the government to take into account for refining implementation of the Impulso Awards. And with that, I pass the floor back to you, dear Maria João, and you may introduce our speaker, and we may jump into the content of our presentation. Thank you very much. Muito obrigada, Melita, pela introdução. É para mim um grande prazer, volto a dizer, participar neste webinar e neste espaço de experiências e boas práticas, não só entre unidades locais de saúde, mas também entre especialistas internacionais e entre o nosso público aqui hoje presente em tão grande número que saúde, volto a saudar. O webinar de hoje começará com uma sessão plenária, onde teremos uma visão regional da OMS, região Europa, e um exemplo internacional apresentado por uma colega de França. Seguem-se depois as intervenções de duas ULS portuguesas, a ULS do Baixo Mondego e a ULS da Guarda. Convido-vos desde já a irem anotando as vossas questões ao longo destas apresentações. Teremos, após a sessão plenária, uma discussão moderada no final, onde poderão partilhar comentários, colocar dúvidas e participar ativamente no debate. O tema central de hoje é a preservação da autonomia e da independência da população idosa e vamos explorar de que forma os percursos assistenciais integrados podem reforçar essa autonomia e como abordagens proativas baseadas na comunidade, junto dos cidadãos, podem garantir que o envelhecimento saudável permanece no núcleo da prestação integrada de cuidados. É então com muito gosto que apresento a nossa primeira oradora internacional, Stefania Ilinca, técnica especialista na área dos cuidados continuados da OMS Região Europa, que nos traz a apresentação Aging is Living, transformar os sistemas de cuidados para apoiar o envelhecimento saudável ao longo do ciclo de vida. Muito obrigada, Stefania. Thank you very much, Maria João. Thank you very much for the invitation, everyone, and for joining us today. As the first speaker, I think I should start by asking Jamin. Okay, great. Please share my slides. Start with setting the scene in terms of clarifying a few key concepts. The theme that was chosen for today, putting autonomy first and thinking of integrated care within the context of population aging, I think raises the challenge, next slide please, of understanding, having a common concept, a definition of what healthy aging means. In WHO's definition, healthy aging refers to the process of developing and maintaining the functional ability that allows people to age with well-being and dignity. But functional ability is a fairly technical term, and in fact, it is linked to another fairly technical term, which we term as intrinsic capacity. So let me try to explain very quickly how these two concepts are different, how they're related, and how they define healthy aging. By intrinsic capacity, we mean all those individual attributes that refer both to our physical and to our mental capacities as individuals. So you can think of intrinsic capacity as drawing on your genetic inheritance, on your health characteristics, on your vitality at any one point during your life course.
Functional ability is a more complex concept that emerges at the interaction of our own individual abilities with the environments we function and we live in. So of course, our ability to function in any given environment is determined by our individual characteristics, but it is equally shaped by the environment, understood here both as physical, as cultural, as psychological space in which we live and in which we grow older. So formally, functional ability refers to the health-related attributes that allow individuals to be and to do what they have reason to value. And if we go to the next slide, I want you to think a little bit about these words that I've tried to close in: to be and to do what we have reason to value. This is very close, or it's a more metaphorical presentation of the idea of autonomy. So whereas functional ability can be more easily linked within the healthy aging framework with the concept of independence, that means functional independence, being able to fulfill basic activities of daily living without support, the idea of autonomy is the idea of self-determination, of control over our choices, which can, and very importantly, should be maintained throughout our care pathways, whether or not at any point in our life we maintain or don't, or experience decline in functional independence. So within this context, healthy aging, I want to emphasize, is not the complete absence of disease, disability, and decline. It is not that at the point at which any disease installs in our life, we have lost the chance to age happily, to age in a fulfilling and healthy way. What healthy aging is defined around is the concept of functioning, of being able to remain engaged, to derive value from life, and to manage those limitations in our health and in our functional ability in a way that does not limit our dignity and quality of life. How do we do this? Next slide, please. Well, we have plenty of research that shows that the way we age as individuals is determined to a large extent, somewhere close to 40% maybe, by our genetic inheritance. What that means is that the remaining 60% of the determinants of our ability to age healthily are factors which are modifiable, which we could influence through interventions in health system and social environments through smart life course policies. And these fall broadly within 4 categories. Of course, access to healthcare throughout our lives is a very important determinant, just as our own health behaviors determine to a large extent the way we age, because the effects of our health behaviors accumulate over the life course as we grow older. But equally important are the cultural, traditional, societal underpinnings, who we are and where we live. So the environments, again, in which we live. Next slide, please. So how do we promote healthy longevity from a public health perspective? As this fairly complex diagram shows, the need for support increases as we move through the life course. Our intrinsic capacity declines, but there are a series of services, many of which are healthcare services, promotion of intrinsic capacity, so health promotion, prevention of diseases, acute care, management of conditions, and coordination. Once towards the end of our lives, functional ability declines more significantly, you can see that a series of other services become important. And these are primarily assistive or long-term care services and palliative and end-of-life care. So I want to place this slide at the forefront of our minds because I want to highlight very quickly and very early on that integrated care pathways for healthy aging must include services beyond the traditional sphere of healthcare provision, centered, of course, around strong primary care and community-based healthcare resources. We need to be aware and invest in coordination and integration with other social care resources, informal care resources, or more specialized environmental resources. Next slide, please. And here I would like to make a transition towards a more practical example. We generally
describe these pathways and these trends in declines of intrinsic capacity and functioning as people age as one continuum line, as if this was a soft trend. But in reality, a much more typical progression of people's aging journey and health journey as they age is one that's marked by important acute events. And you can see that what we would generally expect is that as people experience acute events, accidents, falls, infections, their functioning, their intrinsic capacity declines. It might bounce back to a certain extent, but it is unlikely that it will bounce back at the level it had originally started. So it's almost like a step function of decline. And it also shows you that our reliance, our need for support of different types of services varies quite a bit as we age. And there are these important critical points of transition from acute care back into continuous community care that really make an enormous impact on our ability to recuperate our intrinsic ability and to age healthily. So I want to close on an example of a program from Ireland, and if we can go to the next slide, please, that tries to manage exactly this transition. It is called, so within the scope of a much broader policy, which is called the Enhanced Community Care Model, which has been implemented in Ireland for I think close to 8 years now, so it's a big program, a long time in the making. I want to focus on the aspect of exactly these specialist community care teams, which try to act as a bridge between acute care and primary care, the community, so that they avoid episodes of hospitalization, compensating with needed care in the community where need be, or they facilitate transition back into the community, coordinating both with primary care, but as I mentioned earlier on, also with community long-term care resources. So personal support in the home, rehabilitation, reablement, and other available support measures for caregivers or for older people in their community. So on my last slide, I want to give you a sense of what these, next slide, please, these teams do. They are called ICPOP teams, Integrated Care for Older People teams. And as I mentioned, they act as this bridge. But really, they are a multidisciplinary team of specialists that are based in community hubs, in regional community hubs, and who very specifically focus their efforts on supporting older adults who are considered at high risk, especially those who show frailty, falls, changing in memory or mobility, and risk for reduced independence. I can't go in more detail here because of time limitations, but there is a lovely YouTube video that I encourage you to watch. It's only a few minutes, and it really gives a sense of what the activity, how the team looks like, the activities they go through on a regular basis, and the impact it has in the lives of older people who receive these services. And now, truly my last slide. Next slide, please, Ramin. Thank you very much. I want to end on a very, very quick mention of the Aging is Living regional strategy as for promoting a lifetime of health and well-being in the European region. I mention this because this is a strategy we have been co-developing together with our member states over the last year, and it will be hopefully approved towards the end of this year at our regional committee in October. Portugal is our frontrunner and one of our biggest supporters, and is one of the countries that has most supported the agenda of healthy living and responding to demographic change in sustainable and societally responsible ways. So I want to both thank you and leave you with some information on the strategy, which you can find on our website. Thank you very much, and I hope I haven't gone over time. Thank you very much, Stefania. This was a wonderful presentation. It was, in fact, very insightful, and it really became obvious from your presentation, right? Why is it that we need to talk about integration in the context of talking about the health of older people, even more so than for younger people or younger adults? So I think that is a very, very strong foundation.
And the one thing that I will always emphasize why care is different for older people is because of the need for a personal relationship, for a trust-based relationship, because the care is continuous and repeated over time. And that means that we need to organize this care based on a trust-based relationship as close to the home of individuals as possible if we want them to fully benefit from it. And this means that primary healthcare has an enormous role to play in this, because this is the service delivery level that's closest to people's home, embedded in their community. So a big question becomes how we can make primary healthcare stand out more as the anchor of a much broader system of care delivery, both that requires both vertical integration with specialists and hospitals, but also horizontal integration and relationships with other service providers in the social sphere, mental health and other issues. So these are really the critical issues that we are now trying to look at based on the examples of other countries, how countries are doing it, how are they taking this very complex service delivery design issue closer to people. And we will now look at 3 examples, 1 from France and 2 from Portugal, of how you're answering these very, very difficult questions. But before I pass the floor, I would like to say that I motivated this conversation and this topic from Portugal's own demographic transition, but the entire WHO European region and even beyond, many countries in Asia are struggling with very, very rapid demographic transition. And this really aging of populations is a mega trend that's affecting economies, social systems, welfare systems, and the health system as well. And this is why we in WHO have really put this in the center of our next 5-year agenda. And we're extremely motivated to mark out approaches, well-functioning approaches that can make care for older people and health services in general for older people stand out and be trust-based, relational, and as close to them as humanly possible. And with that, now I would like to pass the floor to Neda Tavassoli, who is joining us from France. She is the coordinator of the Regional Team for Aging and Prevention of Dependency at Toulouse University. Neda, thank you so much for joining us, and please share the examples you have. Over to you. Thank you. Thank you very much. I share my my screen. Do you see my screen? Yes. Thank you. So I present to you the ICOP implementation at clinical and service levels in France. So I'm Neda Tavassoli from Institute of University Hospital Institute of Health Age in Toulouse University Hospital. So, as you know, the world is facing a problem of demographic aging, which will lead to an increase in the number of dependent older people. In response to this problem, the WHO has set the target of reducing the number of dependent subjects in the years to come. So to achieve this goal, WHO proposed the ICOP program. So this program, it is integrated care for older people. It is based on monitoring regularly, it means preferably every 6 months, of 6 essential functions and 3 key factors. What is the 6 essential functions? It is cognition, mobility, nutrition, hearing, vision, psychology, and the 3 key factors are social social care and support, carer support, urinary incontinence, and also and the target population in this program is independent subjects aged 60 and over living at home. The model is designed for primary care, the ICOP model, and it relies on all actors involved in the pathway of the older persons. It means health professionals, but also other actors
like medico-social and social sectors. And another important point is that the seniors become actors in their own health. This is a 4-step program. So the first step is screening. It means that with a very simple tool, we assess the 6 functions and also the 3 factors. And if this step can be done by the health professionals, other professionals, and also the seniors themselves, and if there is any abnormality in this step, we go to a step 2, which is an in-depth assessment of 6 functions and also an exploration of key factors. This step has to be done by the health professionals who are trained in ICOP program. And then after this step 2, we propose a personalized care plan to the person, which is based on the wishes of the person. And then the last step, which is step 4, it is monitoring and ensuring the referral pathway of the person. So the implementation of ICOP program started in France in 2019, when the first version of the ICOP program was published. And then a national experimentation was launched by the French Ministry of Health. And in the framework of this experimentation, we can pay the self-employed healthcare professionals for different acts. It means step 1, step 2, step 3 in the framework of ICOP program. So many teams in France actually develop ICOP program, more than 250 teams, and the generalization of the ICOP program in France is planned for 2026. So the Health Age Institute, as the coordinator of the implementation of ICOP program in France, created a strategy to implement ICOP. This strategy based on 4 axes. The first one is ICOP Monitor digital tools. Second is the training of professionals. The third is partnerships, and the fourth axe is communication. So here you see the ICOP Monitor digital tools. We have 3 principal tools. It is ICOP Monitor app and also ICOP Monitor webpage. These 2 tools are used to do the step 1 screening test. So we have 2 modes of utilization. One is for professionals to do the test for different people, and the senior mode or participant mode, which is used by the seniors to do their self-assessment. All the data are transferred in the secure manner to the ICOP Monitor database. This ICOP Monitor database is only accessible to health professionals and allow to follow the state of health of the participants, and also enter the data on step 2 and the step 3 and the step 4. And then the second axe is training. As I said, we have an e-learning platform, icop-formation.com. This platform is free for the professionals, and they can be trained to ICOP program. We have more than 8,700 professionals trained in step 1 in France with this platform. The nurses are the most numerous trained in France, and then we translated this platform in English, and it will be ready in 2-3 months, I think in April 2026, and eventually you can use it. The third axe is partnerships, and so we tried to work with all the institutions that work in
in the field of aging, for example, insurance, retirement and occupational health insurance funds with department councils, with the municipalities, etc. And we try to develop the concrete actions to do the step 1 or to communicate to seniors. And then the last axe, which is very important, is communication. We created a website, icop.fr, for seniors and also for professionals. And also we have many tools like flyers, posters, films, spots, tutorials, etc. for seniors to have the information about ICOP program. We also organize the webinars for seniors every 2-3 months on different themes like memory, nutrition, etc. We have also this website, icop.fr, in English, and you can use it and you can see the different information. So some results from ICOP database. So as I said these digital tools are used in national level in France. We have more than 118,000 participants integrated into the ICOP program with these digital tools. We have more than 19,000 professionals who use these digital tools every day. And we have more than 184,000 step 1 performed for this population, and we have more than 63,000 of the step 1 performed in self-assessment. It means about 35% of all the step 1 performed. And then you have the number of step 2 and the step 3 entered in this system by health professionals. The mean age of the population is 72 years, 62% are women. So I think your question is especially how to implement the ICOP program in the territory, for example, in Portugal. I think it is 3 main phases to do that. The first one is the training of healthcare professionals on ICOP program. It is very important. You know that we have the WHO ICOP handbook, which is in English and French and Spanish, Arabic. Well, unfortunately, not in Portuguese. You can print it from internet, from the site of WHO. I think the best way is to have the trainers to train. At first, the trainers. It means, for example, 5 or 6 persons, the doctors, the geriatricians, the persons that are very experienced in geriatrics to be the trainers of the health professionals. And for that, they can use the French e-learning platform because we will have it in English, so you can use it. And then you have to propose the training programs for the health professionals. Another phase that is very important is communication partnerships. So it is you have to inform and communicate to the healthcare professionals with emails, with flyers, with posters, in the congresses, and then for the seniors also. The films, the flyers or posters, I don't know, newsletters, you can talk about the ICOP program, and also the mobilization of the partners in the community, the municipalities, the department councils, and to talk about the program. And then the third phase, which is the most important, it is the implementation of ICOP, very concrete actions. For example, how the health professionals, the independent health professionals, how they can do ICOP, the first steps. It means screening in their offices, I don't know, in the pharmacy, by the nurses, by the physiotherapists, etc. And perhaps in hospitals, the healthcare professionals can do the step 1 for patients that have the criteria. It means more than 60 years old and independent.
and also for the caregivers. It means that the person who come to the services for the patient, with the patients. And then self-assessments, perhaps, but for that you need the digital tools. And then for the step 2 to 4, for the simple cases, the healthcare professionals in the community can do that and can assess the step 2 and propose a healthcare a personalized care plan to the participants. And for the complex cases, you can refer them to the geriatrics wards in hospitals. Thank you very much for your attention. Thank you, Neda. It was a very, very powerful presentation, such an interesting project that's bringing real value and benefit. And I really love it that you will make this available for other countries in English so that it can spread the adoption. But what I really appreciated most in your presentation is the third part of the project, which is the building of partnerships. Wow, on that slide, you actually demonstrated something about 20 partners are being built in the community to make services better for older people. And I think this is very powerful. And it connects me to say that in today's webinar, I see that right now we have 284 people participating. I think this is the best attended webinar, which is great. Probably the topic is extremely valuable, but also probably there are many of you out there who are beyond local health units and you're joining this webinar from a municipality or social service delivery systems, and you're thinking about how to connect these different services. This is incredibly valuable, and thank you so much for being here despite the big storms that have hit Portugal. We really appreciate your efforts, and we're very, very sorry that you have to cope with such difficult situations, which we're following with worry. And Maria João, why don't I give over the floor to you so that you can now introduce our Portuguese speakers who are here with us despite the storms to share their examples and good practices. Sorry. Muito obrigada, Melita, pela oportunidade de agradecer estas duas extraordinárias comunicações que conseguiram uma síntese extraordinária de uma diversidade e amplitude de intervenções que é necessário para concretizar um cuidado com qualidade e envolvendo o mais possível as pessoas e com o objetivo de manter as pessoas o mais possível na sua comunidade com a intervenção de todos. Eu queria agradecer em particular à Stefania e à Neda as muito extraordinárias apresentações que fizeram e passava de imediato a apresentar a primeira boa prática portuguesa da ULS de Baixo Mondego, com o projeto Predisc, que será apresentado pela doutora Rosário Santos Silva, diretora do Serviço de Medicina Interna da ULS Baixo Mondego, e a doutora Regina Belo, adjunta da Direção Clínica para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Baixo Mondego. Um abraço muito especial para uma região tão fustigada e com tantas dificuldades neste momento. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por este convite. Cumprimento a doutora Maria João Quintela, cumprimento todos os presentes e agradecemos muito este convite feito à ULS Baixo Mondego. O meu nome é Rosário Santos Silva, como disse, sou internista e também sou diretora do Serviço de Medicina e também estou envolvida neste projeto. A doutora Regina Belo é colega dos Cuidados de Saúde Primário e também em articulação somos uma equipa que estamos a trabalhar neste projeto. Vamos então passar a nossa apresentação. Estão a ver a apresentação? Sim. Sim? Sim, então vamos começar.
Então, o PREDIS, nós vimos apresentar o PREDIS, que pretende ser um modelo inovador de prevenção da incapacidade em idosos, que começa no hospital e se estende até aos cuidados de saúde primários. Nós sabemos que o envelhecimento em Portugal está a aumentar, que cerca de 40% a 60% dos doentes com mais de 75 anos internados nos serviços de medicina interna perdem pelo menos o nível de autonomia durante o internamento e que até 30% não recuperam a autonomia basal nos 3 meses após a alta. Esta dependência adquirida é um dos principais motivos para a institucionalização após a alta, cerca de 20% dos idosos, e existe perda de autonomia em atividades básicas da vida diária. O projeto PREDISC, então, procura prevenir a deterioração funcional e cognitiva do idoso, promovendo a atividade física regular durante e após os períodos de hospitalização, através da prescrição de um programa de exercício físico multicomponente, individualizado, em idosos hospitalizados durante o seu internamento hospitalar no Serviço de Medicina Interna e depois a sua continuidade de cuidados após a alta em integração com os cuidados de saúde primários. O PREDISC engloba um consórcio em que o nosso promotor é o Centro de Investigação Biomédica Navarra Biomédica, em Espanha, e nós, Portugal, a ULSB Baixo Mondego, somos um dos parceiros, juntamente com França, em Toulouse e Andorra. Este programa tem um orçamento total de 1 milhão de euros e é cofinanciado pelo programa Interreg de Sudoeste. O PREDISC assenta em 3 objetivos. O primeiro é o novo modelo, a construção deste novo modelo de cuidados para o idoso internado, hospitalizado. O segundo é a construção deste modelo de melhoria, de transição do hospital para os cuidados de saúde primários. E o terceiro objetivo é promover desta forma o envelhecimento ativo e saudável a nível comunitário e também a nível rural. Então, neste primeiro objetivo, que constitui o novo modelo de cuidados para o utente hospitalizado, estamos a desenvolver na Enfermaria de Medicina do Hospital Distrital de Figueira da Foz um estudo clínico multicêntrico randomizado, em que os critérios estamos a incluir idosos com mais de 75 anos de idade, com capacidade de ambular com ou sem apoio, com índice Bartel superior a 60 e que se preveja uma permanência hospitalar de mais de 6 dias. Para isso, este projeto já apoiou a criação de um ginásio de reabilitação no Serviço de Medicina Interna, que foi inaugurado no 5 de setembro pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Posso citar o nosso ginásio, que então falei, onde estamos a desenvolver este estudo clínico. Este estudo clínico, a equipa é também integrada por enfermeiros de reabilitação que aplicam o protocolo do estudo aos nossos doentes idosos internados. Estes são alguns dos exercícios que os nossos idosos internados estão a fazer e este é o nosso dia da enfermaria de medicina interna. Mas o projeto não termina na alta hospitalar, dando-se continuidade ao programa nos cuidados de saúde primários, garantindo uma transição fluida e articulada com a integração de cuidados. Portanto, a imagem mostra a nossa proposta deste novo modelo de transição de cuidados. Portanto, os utentes que são identificados como elegíveis antes da alta são referenciados por correio eletrónico para as unidades de cuidados da comunidade. De referir que a nossa OLS abrange 3 concelhos, Figueira da Foz, Monte Moro Velho e Soro, cada um com uma unidade de cuidados da comunidade. Portanto, é agendada uma consulta na unidade de cuidados da comunidade do respectivo concelho, de residência do utente, em que o enfermeiro especialista de reabilitação vai avaliar a funcionalidade e os apoios domiciliários. De acordo com o contexto, a funcionalidade do idoso e o contexto do doente em termos de apoio, segundo as próprias preferências e necessidades, pode ocorrer 3 cenários. Ou continua um plano de exercício físico individualizado no ginásio da UCC,
acompanhado pelo enfermeiro especialista em reabilitação, ou integra no domicílio um plano de exercício físico supervisionado, ou em parceria com as autarquias, que entrega programas municipais de exercício físico, de envelhecimento ativo e saudável, o que vai reforçar a participação social e também a sustentabilidade do projeto. Aqui de salientar que a equipa de família do idoso tem conhecimento de todo este processo. Portanto, continuamos o acompanhamento do idoso nos cuidados de saúde primários, com o apoio das autarquias, por forma a que o exercício físico permaneça na rotina do doente e também o idoso esteja inserido na comunidade. Isto também numa perspectiva de igualdade de acesso, reduzindo as assimetrias entre territórios que têm realidades e recursos diferentes, aproximando os cuidados da comunidade, evitando deslocações desnecessárias do idoso e permitindo que ele permaneça na comunidade. Como anteriormente referido, uma terceira parte do projeto incide na promoção do envelhecimento ativo e saudável a nível comunitário e rural, com a realização de workshops na comunidade. Neste slide estão elencados alguns dos eventos realizados e eventos previstos. Aqui podem ver, este foi o primeiro grande evento na comunidade, que foi realizado no concelho de Montemoro Velho, em junho do ano passado, em organização colaborativa com a autarquia, que muito ativa e participativa, inclusive, como podem ver aqui, em termos de divulgação, em termos de participação, meios de comunicação social, que envolveu cerca de 130 idosos e mais de 20 profissionais de saúde dos vários níveis de cuidados, desde hospitalares, cuidados de saúde primários, das mais diversas áreas, desde medicina interna, medicina geral familiar, psiquiatria, nutrição, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e também do próprio município. Aqui, uma das atividades do programa englobou a participação dos professores de educação física que integram estes programas municipais já referidos, como está ali mostrado na imagem. Portanto, estes workshops pretendem sensibilizar e capacitar quer os idosos, quer os cuidadores, quer os profissionais de saúde para esta temática, criando uma cultura local de envelhecimento ativo e saudável, com investimento em literacia em saúde, nesta temática. Aqui temos também exemplos de outras atividades que foram realizadas na comunidade. Portanto, este projeto tem um grande e positivo impacto, desde termos mais autonomia e participação social, melhoria da funcionalidade, menor dependência e qualidade de vida, melhor integração de cuidados e uma transição mais fluida, além do que permite também a sustentabilidade, que também assenta em grupos capacitados dos recursos locais de saúde, em que vão ser efetuadas formações específicas, com a participação e envolvimento da comunidade, esta maior articulação e melhor entre os diferentes níveis de prestação de cuidados, bem como os municípios locais, e o investimento local assegura que o projeto não dependa só da equipa hospitalar, mas depois se mantenha, se estenda, se articule com cuidados de saúde primários e a própria comunidade. Temos, pois, a criação de uma rede que acompanha o idoso em todo o seu percurso, com a integração dos diferentes níveis de cuidados, com a colaboração dos municípios e que coloca o idoso no centro do processo. Termino com uma frase que resume muito a essência deste projeto. Portanto, pretendemos não só acrescentar anos à vida, mas também vida aos anos. Muito obrigada pela vossa atenção. A doutora Regina Bel já terminou a sua exposição. Muito obrigada à doutora Rosária Santos Silva e à doutora Regina Bel pelas excelentes apresentações. Ver como numa região tão envelhecida se consegue, no fim de contas,
concitar esforços, reunir os recursos locais, conseguir, de certa forma, criar uma equipa abrangente e multidisciplinar que concorre para a melhoria da qualidade da vida das pessoas, a prevenção, a promoção da própria saúde e também esta noção da reabilitação dentro da medicina interna. Na verdade, nós sabemos há muitos anos que é nestes serviços que nós temos uma enorme percentagem de população, neste caso, maiores de 75 e maiores de 65, enfim, uma população mais idosa, com mais dependências, e toda esta absorção dos conceitos da OMS no sentido positivo e da valorização da pessoa humana na sua comunidade, penso que nos traz um enriquecimento daquele conceito Think Global, Act Local, para também Think Local, Act Local. E é extraordinário ver como é que em regiões como esta e a outra que vamos ouvir, os esforços dos profissionais e no sentido de capacitar a população também, capacitá-la para a autoestima, para a autodeterminação, na defesa da pessoa humana na íntegra, e mais uma vez refiro um olhar muito especial nesta altura em que vocês são, de certa maneira, os salvadores, as salvadoras da saúde das pessoas e da esperança das pessoas numa região tão atingida. Muito obrigada. Não quero fazer mais referências e agora passo à apresentação do próximo orador, da OLS da Guarda, uma região também. Não faz mal falar em interior, pois não, interior é mais difícil, tem muita resiliência e muita resistência. O Dr. Bruno Morrão, diretor clínico para os cuidados de saúde primários da OLS da Guarda, que nos irá falar sobre programas baseados na comunidade, nas áreas de prevenção de quedas e combate ao isolamento social. Dr. Bruno Morrão, muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer a possibilidade da Guarda Poder e da OLS da Guarda Poder mostrar estes projetos. Vou passar aqui a compartilhar, então, o PDF. Estão a ver? Deixa-me só ver aqui. Estão a ver, certo? Tudo bem? Sim, sim. Ok. Então eu vou apresentar dois projetos, apesar de me obrigarem a dizer que isto é um projeto, nós não queríamos na OLS vê-los como um projeto que tem um início, um meio e um fim, mas queríamos vê-lo como um ADN integrante do percurso do idoso, principalmente nos cuidados de saúde primários. Vamos falar então, eu vou falar inicialmente do projeto das quedas e depois no projeto de isolamento social. Antes de passar para os projetos em si, é sempre importante dar uma perspectiva daquilo que é a Guarda, ou o Distrito da Guarda. A OLS dá resposta àquilo que é o Distrito, a nível português, que é uma região no nordeste de Portugal, interior e maioritariamente rural. Tem 14 centros de saúde espalhados pelos vários concelhos, que respondem a um hospital maior no centro da Guarda. Relativamente à prevenção das quedas, e fazendo aqui um bocadinho, ou fundamentando um bocadinho este projeto, sabemos que no Distrito da Guarda nós temos mais ou menos 1/3 da população com mais de 65 anos, temos quase 48.000 doentes ou utentes acima dos 65. Sabemos também que acima dos 65 a percentagem de quedas ronda ali entre os 28% e 35%, o que nos dá aproximadamente cerca de 17.000 quedas por ano no nosso distrito. É um número bastante elevado que nos preocupa, e não nos preocupa não tanto ou não só pela queda em si, mas pelas consequências da queda. E uma das consequências mais nefastas para nós é a fratura do colo do fémur. Para terem uma noção,
entre março de 2024 e março de 2025, 30% das hospitalizações evitáveis ou dos internamentos evitáveis foram provocados por quedas que levaram à fratura do colo do fémur. Isto é de tal maneira grave, e sabem que os estudos nos doentes acima dos 75 anos, nos primeiros 3 a 6 meses, este tipo de fratura leva a uma mortalidade de 50%, e para nós isto é extremamente danoso para as nossas populações. Sabemos também que destes 30% de fraturas do colo do fémur, cerca de 45% a 50% ocorrem na comunidade e não vêm só de doentes institucionalizados. Nós sabemos que existem vários programas de intervenção para as quedas, muito mais localizados e muito mais focados nos doentes institucionalizados, mas nós não podemos só olhar para os doentes institucionalizados, também temos que olhar para os doentes que não estão institucionalizados e que estão na comunidade. E nós na Guarda temos muitos doentes acima dos 65 anos que continuam as suas vidas ativas fora de uma instituição, e de todos os programas existentes a nível mundial, nós fomos tentar mimetizar um estudo ou um programa que foi iniciado nos Estados Unidos pelo CDC, que é o programa STEADI, que é o Stopping Elderly Accidents, Deaths and Injuries, e tentámos adaptá-lo àquilo que era a realidade da nossa OLS. O nosso objetivo, o nosso grande foco com este projeto será realmente prevenir então a queda acima dos 65 anos que tenham fatores de risco ou que tenham risco de queda, porque nem todos têm, com o nosso grande objetivo de prevenir a fratura do colo do fémur e utilizando este programa. Como é que nós vamos fazer isso ou como é que nós vamos mimetizar? Temos uma oportunidade muito grande. A OLS permite uma integração bastante grande e utilizando todos os recursos e todas as subunidades dos cuidados de saúde primários, vamos envolver as equipas de família, as equipas das unidades da comunidade, os enfermeiros, essencialmente, o serviço social, os fisioterapeutas da antiga URAP, que nós na Guarda ainda mantemos como uma equipa de recursos assistenciais partilhados, e também vamos envolver a comunidade, e neste caso, os técnicos de exercício físico das próprias câmaras. Com isto nós temos um objetivo que será considerado uma meta super ordenada, que é colocar todos estes profissionais alinhados no mesmo objetivo, que é realmente diminuirmos a fratura do colo do fémur, essencialmente na comunidade. Normalmente o percurso deste doente idoso ou deste doente de risco começa nas equipas de família, são os primeiros pontos de contacto essenciais com esta população, e normalmente isto pode ocorrer de duas formas, ou de forma oportunística, ou convocando o próprio utente propositadamente para este tipo de consulta, e isto é muito fácil de iniciar este processo. Existem 3 perguntas fundamentais: se o doente se sente instável a andar, se preocupa acerca da queda ou se caiu no último ano. Se uma destas respostas forem positivas, passamos para a parte da avaliação de todos os fatores de risco que podem levar a esta queda. Temos, por exemplo, uma avaliação das forças através de testes físicos, identificar medicação, o critério de vias que podem levar ao aumento de queda, fazer uma avaliação dos riscos no domicílio, inicialmente na consulta e depois no domicílio, fazer uma medição da hipotensão ortostática, ver a acuidade visual, avaliar a questão do calçado e dos pés, identificar comorbilidades, nomeadamente ortopédicas e neurológicas, que são muito comuns nos nossos idosos, que podem levar a esta queda. Cada uma destas checklists e cada um destes fatores tem que ser otimizado, tem que ser melhorado, e nós neste caso, tanto com a ajuda da equipa do enfermeiro de família e com as equipas de médicos de família, tentar fazer uma avaliação de 360 graus naquilo que pode promover a queda. Depois disto acontecer, existe uma referenciação para as equipas de enfermagem da UCC. As equipas de enfermagem da UCC têm, neste caso, a responsabilidade de irem ao domicílio para ver se existem algumas
dificuldades ou alguns fatores de risco no próprio domicílio e devem-no fazer numa fase inicial e depois passar 30 a 90 dias para ver se esses fatores de risco se foram retirados. Por sua vez, esta unidade vai fazer uma referenciação para o serviço social. Porque é que no nosso caso é muito importante a referenciação para o serviço social? Nós temos alguns idosos que precisam de pequenas obras em casa para melhorar estes fatores de risco e muitas vezes não têm possibilidades económicas. O Serviço Social, juntamente com a Câmara, consegue ter disponibilidade de dinheiro para fazer estas pequenas obras, por isso é que é tão essencial o Serviço Social visitar estes doentes. Por fim, e caso os doentes tenham alterações físicas nos testes, nós vamos referenciar para o fisioterapeuta. O que é que o fisioterapeuta da nossa ERAP vai fazer? Vai dividir os doentes entre baixo risco e alto risco, e ao dividir entre baixo risco e alto risco vai ter planos diferentes para ele. O que é que vai acontecer aos de alto risco? Vai fazer um acompanhamento direcionado para o equilíbrio e para a força muscular durante 12 meses, ou seja, um ano. Os de baixo risco vai referenciar para programas comunitários de exercícios focados no equilíbrio. Aqui entra a ajuda do município, nós não temos capacidade, como é óbvio, como o LS, para conseguirmos fazer este tipo de exercício semanalmente e pelo menos 2 vezes por semana. O que é que nós estamos a fazer nos municípios que aderiram muito bem a este projeto? Temos um técnico de exercício físico subdividido por cada uma das freguesias do concelho. Vamos tentar juntar grupos de 5 pessoas, também subdividido por cada uma destas freguesias, e vão ter um programa de exercícios físicos direcionados para o equilíbrio durante 12 semanas, 2 vezes por semana. Por fim, depois do doente ter este tipo de programa elencado até ao fim do ciclo, ele volta a ser referenciado para as equipas de família e ao fim de um ano voltamos a fazer todo este processo. E com isto termino a primeira parte relativamente ao projeto da prevenção de quedas na comunidade. É de referir que este projeto, para além dos ganhos e dos possíveis ganhos para a prevenção de queda, tem também um efeito cascata muito interessante que já fomos verificando em algumas consultas. Para além desta avaliação de 360 graus do idoso, muitas vezes nós vamos encontrar outras dificuldades do utente que podem ser resolvidas à medida que ele vai passando por este processo e que não estão relacionados diretamente só com o processo de queda. Ou seja, temos ganhos muito maiores e ganhos pleiotróficos deste programa comparativamente só àquilo que é a prevenção de quedas. Passando um bocadinho para o isolamento social, sabemos perfeitamente que o ser humano é um animal fundamentalmente social. Sabemos também que o passar do tempo e da idade, e à medida que envelhecemos, o número de amigos vai diminuindo e o número de pessoas próximas vai diminuindo e existe alguma maior dificuldade e um maior risco de isolamento social. Sabemos também que o isolamento social está associado a doenças cardiovasculares com uma diminuição clara do autocuidado do próprio doente, está também associado a um declínio cognitivo, à demência e também está associado a depressões e à ansiedade e, em última instância, ao risco de suicídio. Sabemos que os doentes que estão em isolamento social têm 29% a 26% de aumento da mortalidade, de aumento de probabilidade desta mortalidade. É preciso também fazermos aqui algumas distinções entre aquilo que é o isolamento social e aquilo que é a solidão. A solidão, muitas vezes nós podemos estar no meio de uma multidão, mas as conexões que nós fazemos com os outros não são positivas, são extremamente negativas e nós sentimos-nos sós. No isolamento social não é isso. O isolamento social faz com que nós não tenhamos um núcleo de pessoas à nossa volta com proximidade suficiente para nós fazermos interação. E é preciso salientar que este programa vai de encontro ao isolamento social e não tanto à sensação de solidão. Mais uma vez, olhando um bocadinho para a Guarda, é o distrito com menor densidade populacional no país, são cerca de 12 pessoas por quilómetro quadrado, e para além disso nós temos uma mobilidade muito fraca a nível dos transportes públicos. Os autocarros são muito irregulares
não temos praticamente ferrovia, ou seja, temos todo aqui um caldinho para termos um isolamento social associado realmente ao aumento da idade e do envelhecimento da população. Sabemos também que existem poucos estudos relativamente ao isolamento social, contrariamente àquilo que tínhamos de dados das quedas e da fratura do colo do fémur, temos poucos dados. Temos também intervenções muito esparsas, que muitas vezes são feitas pelos stakeholders da comunidade e muitas vezes se perdem no tempo, e temos muita fragmentação do conhecimento relativamente à parte do isolamento social. Felizmente, em 2019, um estudo muito interessante, que foi feito em Hong Kong em pessoas que estavam mais isoladas, em contexto rural, onde nos deu uma esperança daquilo que nós podíamos fazer a nível de intervenção. Basicamente, o que foi feito neste estudo, com 2 braços, temos um braço de pessoas onde uma equipa de enfermeiros, de serviço social e dos chamados ajudantes de comunidade fizeram uma espécie de checklist para conseguirmos avaliar a qualidade de vida e a autocapacitação do utente, e no outro braço, basicamente, fizeram exatamente com os mesmos profissionais, mas sem esta checklist, ligando simplesmente ao utente, perguntando como é que estava o cão, como é que estava o dia, se estava a chover, ou seja, fazendo conversa ocasional. O que é que se mostrou é que no braço onde realmente houve uma estratificação e uma organização da forma como nós fazemos a intervenção em todos os sistemas que dão resposta à autonomia funcional e intrínseca do próprio idoso, teve uma melhoria muito grande a nível da qualidade de vida e da autocapacitação para a própria saúde. Nós olhamos para este estudo e dissemos assim, somos uma unidade local de saúde onde não precisamos de ir buscar enfermeiros ou contratar serviços sociais. Nós temos basicamente todos os recursos e a oportunidade para nós reproduzirmos este estudo, e temos essa responsabilidade porque a unidade local de saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários e em Portugal, podem dar resposta e monetizar um bocadinho este tipo de estudo. E mais uma vez eu digo, eu não acho que isto seja um projeto, eu acho que é só preciso colocar a roda a rodar, porque a roda já foi inventada. Precisamos de motivar as equipas e realmente nós precisamos que isto esteja embebido no ADN dos profissionais. Quais eram os nossos objetivos então para isto? Era medir a prevalência do isolamento social, que nós não temos dados, temos alguns empirismos relativamente àquilo que é a nossa percepção. Queremos melhorar a qualidade de vida, queremos aumentar o autocuidado para a saúde e, em último caso, que é aquilo que mais nos interessa, é reduzir a morbilidade e mortalidade. Como é que isto se faz? Mais uma vez, um processo integrado, equipas de família, serviço social, equipas da UCC, todas juntas para tentarmos chegar ao mesmo objetivo. Como é que isto se inicia? Equipas de família, mais uma vez, primeiro ponto de contacto com o doente, vão aplicar a escala de Luven. A escala de Luven, a única que foi validada para Portugal, nas próprias consultas de forma oportunística, vão ter um valor, se este valor for inferior a 12, vão reencaminhar os doentes para a equipa da UCC, e esta equipa da UCC, juntamente com o Serviço Social, vão fazer um programa individual de 12 semanas, onde vão obrigar um contacto a cada 2 semanas, para conseguirmos fazer um plano para melhorar a qualidade de vida e a autocapacitação do doente para a saúde. Em que é que consistem estas 12 semanas, ou estes contactos? Basicamente vão-se passar por 3 modelos ecológicos que vão tocar no microsistema, no mesossistema e no macrosistema, e cada um deles vai ter uma checklist para conseguirmos perceber em que estado está aquele idoso, qual é o estado e a gravidade do isolamento social e de que forma é que nós podemos planificar com ele aspectos que levem ao aumento da qualidade de vida e uma autocapacitação para a própria saúde do utente. Ao fim das 12 semanas, há uma referenciação novamente para as equipas de família e vai haver uma reavaliação por parte destas ao fim de um ano. São estes os nossos programas, ou um dos principais programas que estão ativos para os nossos doentes mais idosos. É algo que nós, e mais uma vez repito, queremos que esteja constante no nosso ADN e queríamos que realmente isto fizesse sentido para as nossas equipas no terreno. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Bruno Morrão, por esta excelente apresentação, pelo excelente trabalho que fazem. Quem conhece a Guarda sabe que é muito quente no verão e muito frio no inverno e que, de facto, esta questão dos transportes e da facilitação das comunicações é essencial. Um olhar mais conhecedor, com base nas pessoas que aí vivem, para facilitar e para melhorar a vida das pessoas nestas regiões, onde não se entende que não haja ainda uma total cobertura, muitas vezes até de rede e dos acessos às comunicações mais básicas. Fazem um trabalho extraordinário, a prevenção das quedas aqui e das fraturas toma aqui particular relevância, até pelas distâncias e até pelas distâncias dos centros a que fazem referência. E, portanto, um bom trabalho, muito obrigada. Obrigada a todos pelas excelentes apresentações que fizeram todos. Gostaríamos agora de ouvir as vossas reflexões, de todos os que estão a ouvir e a acompanhar. Pedimos que fiquem connosco e partilhem as vossas ideias. Esta é a vossa oportunidade de trazer a experiência e práticas que têm de terreno para o centro da conversa. Começava então por uma questão base para o público e que poderão tomar nota se quiserem. Do que ouviram nas apresentações, o que consideram particularmente relevante para implementar na vossa ULS ou na vossa organização? Quais são as principais oportunidades ou fatores facilitadores para implementar essas práticas? Uma segunda questão, proposta numa ótica de implementação local, quais são os principais facilitadores de implementação ao nível local para priorizar a independência funcional da pessoa face ao seu diagnóstico clínico? E passo também, só muito rapidamente, a falar de 3 questões que temos aqui no chat, que são dirigidas ao LS Baixo Mondego, da Maria Leonora Adrião, da ULS Oeste, porque não fazem os fisioterapeutas parte do projeto Pré-DISC. A Débora Cláudio põe outra questão: como é que os nutricionistas intervêm neste projeto? Houve referência, mas gostaria de perceber melhor como são envolvidos. São referenciados via medicina interna para o serviço de nutrição ou via médico de família para o nutricionista dos cuidados de saúde primários? E a Carla Diniz põe neste projeto, não existe a intervenção da assistente social. Bom, são questões que com certeza que serão melhor esclarecidas pelos promotores destes projetos e pelos nossos conferencistas. Muito obrigada e até já. Passa a palavra. Doutora Maria João, desculpe, podemos responder já? Sim. Claro, com certeza. Muito obrigada. Até porque estas questões foram-vos dirigidas especialmente. Estava a decorrer a prestação do nosso colega que acabou de apresentar. Mas já vamos, com certeza. Relativamente à questão da nutrição, o Serviço de Nutrição esteve presente e vai continuar a estar na parte da literacia e lá está, autocapacidade, informação. No programa houve uma parte da palestra do diretor de serviço, o Dr. Paulo Mendes, e a equipa participou também da avaliação funcional que nós fizemos de todos os idosos que participaram. Em que detecta a necessidade de acompanhamento pelo serviço de nutrição, pode haver referenciação de qualquer dos níveis, quer através da medicina interna diretamente para referenciação interna, quer nos cuidados primários também referenciação para consulta, que neste momento até está a ser descentralizada e feita em unidades de saúde dos concelhos, também para aproximar mais. Relativamente à questão da envolvência dos fisioterapeutas, também neste workshop também teve envolvido o Serviço de Medicina Física e Reabilitação,
fisioterapeutas, quer hospitalares, quer fisioterapeutas das unidades de cuidados da comunidade. A questão é, em termos de recursos e de número, temos maior limitação de fisioterapeutas também nas UCCs, e daí também, e o enfermeiro de reabilitação também está nessa área, ser com o acompanhamento do enfermeiro de reabilitação, mas a fisioterapia também está envolvida, sim, a MFA. E no que diz respeito ao apoio do Serviço Social, todos os doentes que são avaliados durante o internamento pelo Serviço Social, durante o internamento da medicina interna, e claro, que também estão envolvidos, sim. Não sei se querem colocar mais alguma questão, se ficaram esclarecidos. Façam favor. Não sei se o Dr. Bruno Morrão também quer aqui ter alguma palavra. Eu achei o projeto muito interessante, mas não vejo assim nada que se pudesse melhorar. Lá está, tal como nós gostaríamos que estes projetos fossem incluídos no ADN, eu acho que na vossa OLS também deveriam estar incluídos como um ADN daquilo que é boas práticas para o seguimento destes utentes. Muito bem. Com tantos participantes, quem quer pôr no ar para participar, temos aqui já. Por favor, Sandra Souza, embora seja um colega, mas eu vejo aqui o nome. Quem é Peço desculpa, não pois faz mal. eu acho que entrei com o link de outra pessoa, tinha-me escrito Bruno Ok, Carvalho, não Sandra Souza. sem problema. Então, Bruno Peço desculpa. Carvalho? Sim, meu nome é Bruno Carvalho. Primeiro, parabéns pela iniciativa, o tema é pertinente, né? Toda a gente sabe que é um problema de saúde pública, etc. Enfim, em outubro de 2000. Região? Qual é a sua região? Eu sou anestesiologista e trabalho na ULS Médio Tejo. Mas em outubro de 2023 fundei em Portugal uma representação portuguesa de uma associação que é Fragility Fracture Network, que é uma rede mundial de peritos em fraturas por fragilidade, um tema que foi aqui já mencionado, enfim. E nós estamos neste momento a fazer o percurso clínico para o doente com fratura proximal do fémur, temos em curso e criamos um Registro Nacional de Fraturas da anca para tentar medir as consequências das coisas, etc. Todo a panóplia de coisas que já vimos fazer lá fora que têm bons resultados. Mas a minha intervenção é para dar aqui uma opinião em relação ao que eu acho que resultava, de facto, para implementar isto no terreno é a abordagem multidisciplinar, é aquilo que nós defendemos. E deixo-vos o repto, nós temos quase 100 pessoas envolvidas em 15 grupos de trabalho que estão a desenvolver este percurso clínico, e eu já contei aqui mais de uma dúzia de pessoas que eram capazes de acrescentar muito ao nosso trabalho e nós ao deles, porque no fundo as coisas estão interligadas. Nós não temos tanto, ouvi com atenção o Dr. Bruno Morrão, nós não temos tanto essa intervenção na prevenção primária. A nossa intervenção é a partir do momento em que o doente é internado até ao seguimento pós-alta e a prevenção da fratura. Mas aquilo que eu vou deixar, se concordarem, deixo-vos ficar aqui o link, o mail e o contacto nas mensagens, e contactem, por favor, eu gostava de vos ter a todos nos grupos de trabalho da FFN Portugal. E parabéns pela iniciativa, mais uma vez. É uma problemática enorme, é um problema muito difícil de solucionar e, no meu entendimento, pela luta que tenho tido desde 2020 até agora, a solução está, de facto, numa abordagem multidisciplinar, no entendimento do doente no centro, de um problema que temos que resolver com várias competências. Já vi aqui mensagens do Serviço Social, temos um grupo de Serviço Social. Já vi aqui mensagens de nutrição, temos um grupo espetacular de nutrição. Já vi aqui mensagens de fisioterapeutas, temos um grupo enorme de fisioterapia. Nós vamos todas as especialidades médicas, até a gestão hospitalar, a hospitalização domiciliar, etc. Portanto, Podem-se pôr em é contacto. importante criarem-se pôr em plataformas para que possamos, em conjunto, pensar nisto. Obrigado, Muito parabéns bem. pela iniciativa. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua intervenção e pela manifestação do seu trabalho também. Não sei se alguém quer fazer alguma reflexão sobre isto.
Naturalmente que estamos aqui para aproveitar este projeto de Impulso, que afinal Impulso, no fim de contas, que nos faz estar em rede, que nos faz conhecer os projetos e as pessoas que estão no terreno a trabalhar, a OMS que nos traz aqui a possibilidade, de facto, de estarmos em conjunto tantas pessoas que afinal queremos o mesmo e estamos desejosos de aumentar o partnership. Os partnerships tão importantes e tão falados nestas intervenções. Tenho aqui uma pergunta específica para o Sr. Dr. Bruno Mourão. Os mais velhos, as pessoas mais velhas fazem por vezes períodos de jejum muito prolongado, porque pelo acesso e até pela confecção das comidas, da alimentação, devido a vários fatores também relacionados com o isolamento. Existe alguma medida de prevenção nesta área para as quedas sobre os aspectos, falou nos aspectos nutritivos, mas poderia realçar aqui alguns aspectos preventivos mais importantes? Tem que pôr o som, Dr. Bruno. Sim. Nós na altura em que iniciámos o projeto, nós pensámos realmente em colocar a ajuda da nutricionista para estes doentes e para realmente avaliarem principalmente a parte proteica dos doentes mais idosos. No entanto, como sabem, nós não conseguimos ter nutricionistas por centro de saúde e havendo neste momento um eixo principal também de intervenção, que era o risco cardiovascular, nomeadamente na obesidade, e como temos a correr a parte da obesidade, nós não conseguimos chegar a todo lado. No entanto, como estávamos a dizer, se o fisioterapeuta, ao longo das suas sessões, reparar que existe alguma dificuldade de força, ou existe alguma sarcopenia provocada por déficit nutritivo, estão completamente alinhados com a nutrição para encaminhar para este e para tentarem verificar se realmente existe aqui algum déficit. Isso está acautelado, ok? Claro que no futuro, quando conseguirmos ter um nutricionista por centro de saúde ou um nutricionista de família, que era aquilo que nós queríamos, possivelmente conseguiremos introduzir o ADN da nutrição também neste projeto. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vejo aqui a doutora Mónica Vidal. Quer intervir, por favor? Olá, bom dia a Ligar o teu som. todos. Sim, conseguem me ouvir? Perfeito. Bom dia a todos, bom dia, doutora Maria João. É um gosto estar aqui a ouvir tantos intervenientes não interessados neste tema. Eu apresento-me, eu chamo Mónica, sou enfermeira, e apresento-me um bocadinho no sentido desta última questão que eu colocou, que foi então como facilitar a independência das pessoas, tendo em conta a sua condição clínica, e trago aqui um bocadinho para aquela que é a minha área de intervenção, que é a pessoa com demência. Eu sou enfermeira, trabalhei 12 anos na Suíça, fui formada lá fora na metodologia Montessori aplicada à pessoa com demência, e desde 2024 que trabalho com algumas equipas na implementação da metodologia em Portugal e por ser então uma das formas então de conseguirmos contribuir para a manutenção desta independência e autonomia na pessoa com demência, no idoso em geral, mas mais direcionado, claro, para a pessoa com demência. Pode ser utilizada em instituições, mas também direcionada para o domicílio, se houver uma equipa de cuidados a domicílio presente. E deixo se calhar aqui nos comentários então os contactos também, que pode ser, acho, uma mais-valia para uma colaboração e parceria. A doutora Maria João, temos também a doutora Regina Bel e a doutora Rosário Santos Silva com um plantado. Se calhar podem intervir a doutora Rosário e a doutora posso só então acrescentar aqui uma informação? Claro que sim, claro. Verificámos aqui no chat. E é só, por isso é que nós ficámos sem moderadora, mas ela vai já entrar. Desculpa, eu aqui... Ok, obrigada.
A doutora Regina e a doutora Rosário têm uma intervenção. Desculpa, não estamos a ouvir bem. Podemos... Podem, força. É que verificámos aqui no chat, a doutora Sandra, gerontóloga em Famalicão, só para referir que realmente é muito importante toda esta abordagem multidisciplinar e que neste workshop que nós fizemos, este grande evento em que participam municípios, esteve presente a gerontóloga. O município tem uma gerontóloga neste programa de envelhecimento ativo e ela faz também a articulação e pretendemos trabalhar também em maior proximidade com ela. Portanto, o programa do município tem gerontólogo. Sim, muito bem. Muito obrigada. Aliás, se me permitem, não sei se posso. Claro que sim, força. Se me permitem, Sandra Campos, município de Vila Nova de Famalicão. Também para nós aqui temos aqui 2 grandes projetos, trabalhamos aqui nesta vertente do investimento ativo, também nesta questão aqui da equidade e também trabalhamos muito os projetos intergeracionais. E acima de tudo, lá está, trabalhamos de uma forma descentralizada e também aproveito para falar aqui um bocadinho deste projeto. Este projeto da Rede de Academias Sénior é um projeto que trabalha de forma descentralizada nas 49 comunidades de freguesia, em que assenta aqui numa vertente de aprendizagem ao longo da vida, capacitação, e temos aqui áreas como as competências, o exercício físico, cognitivo, os convívios, porque é sempre muito importante, e nestes 4 anos de execução deste projeto, já envolvemos à volta de 1.200 séniores, onde diariamente nas suas comunidades têm atividades que são prazerosas, que são escolhidas por eles, e que fazemos aqui um trabalho, lá está, de rede. E também para dizer que o município de Famalicão acho que é dos poucos municípios que criou o Pelouro do Investimento Ativo e, portanto, estamos aqui a trabalhar de uma forma integrada, e queremos, e daí a importância deste trabalho na área do investimento ativo e por isso que queria deixar esta ressalva. Também posso deixar o meu contacto caso queiram também ter mais informações acerca deste projeto. Obrigada. Mais alguém quer intervir? A doutora Ana Casaca, faz favor. Muito Liga rapidamente, o seu som. obrigada pela oportunidade. Eu ainda não tive desde o princípio, só assisti, faço este disclaimer, só assisti a estas últimas apresentações, mas não queria deixar de responder a algumas questões que nos colocaram para participarmos. E o que eu me apercebo é que todos nós temos, como eu também tenho aqui, esqueci-me de dizer, sou fisioterapeuta, no LIS Santa Maria, nos cuidados de saúde primários, assim como eu também tenho aqui intervenção para as quedas, em que fazemos a ponte com a comunidade. No fundo, todos estamos preocupados e de uma forma mais organizada ou desorganizada, vamos tendo iniciativas, projetos, programas. O que acontece é que, infelizmente, não podemos registá-los e estruturá-los de uma forma em que a comunicação passe de profissional para profissional para se perceber que parâmetros são avaliados e quais são os resultados no processo do utente. O nosso sistema não está preparado para um bom registro de tudo o que se faz em parceria com as comunidades. E quando perguntam o que é que podia facilitar, sem dúvida, facilita ter pessoas como o Dr. Bruno Mourão, que está como diretor clínico para os cuidados primários, portanto, a chefia, as direções que estejam alinhados com a prevenção e a necessidade destes programas de prevenção e de começarmos logo a detectar com o ICOP ou outros, mas porque o ICOP está lá tudo estruturadíssimo, era só pôr e começarmos a avaliar e a começar a perceber quando é que começa o declínio funcional e em que áreas temos que intervir, logo
isso logo prevenção, isso logo o grande papel dos cuidados de saúde primários, e depois esta rede imensa, com agora a vantagem de podermos comunicar melhor com os hospitais e com programas que nos fazem todos sentido, que as pessoas que têm não fazem ideia da quantidade de referenciações que nós temos dos médicos, pessoa que esteve internada no hospital uma semana, 12 dias, e que perdeu imenso de já a sua frágil funcionalidade, e que os fisioterapeutas, que são pouquíssimos, por isso acredito que não estejam a colaborar mais em alguns programas e em alguns locais, a tentarem vir fazer algo que devia ter sido efetivamente trabalhado, e parabéns ao programa que eu ouvi, logo desde o internamento. E sim, comunicado logo desde o internamento, e sim, contarmos com equipas mais estruturadas e que, no fundo, não houvesse esta perda e ficar à espera que o utente tenha que ir ao médico de família para depois ser referenciado. Tudo isto passa também pelas dificuldades que sabemos nos registros. E aqui, hoje a CSS, conjunto com a SPMS, tem de rever a forma como está a estruturar toda esta capacidade de acompanharmos, de registarmos e de inserirmos parâmetros sobre os nossos utentes. Não podemos dizer o que lhes prescrevemos de atividade física, às vezes que já conseguimos que eles estejam a participar em atividades quando precisamos saber dos níveis de atividade física da nossa população, porque está exclusivo para os médicos e enfermeiros. Não pode ser. Muitos enfermeiros, acho que alguns até nem têm acesso. Não podemos inserir as avaliações que fazemos quando fazemos não só os rastreios, mas estas intervenções nos riscos de queda, porque não temos lá como inserir e como ver. Não pode ser. Portanto, Fisioterapeuta Ana Casaca, muito obrigada. Obrigada a todos que continuam com a iniciativa e a querer. Sabemos a importância da comunicação e das redes de comunicação terem uma homogeneidade que nos permita, enfim, partilhar e uma informação corrente. Muito obrigada pela sua informação e pelo seu interesse. Temos ainda o Dr. António Santos aqui, se quiser agora participar, por favor. Sim, muito obrigado. Boa tarde. Eu sou vogal da direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Queremos dizer mais, nós não nos dedicamos só à perspectiva de desenvolvimento hospitalar, mas dos cuidados de saúde em geral. E sobre esta iniciativa e concretamente sobre o Impulso, agradecemos muito ter-nos sido posto a possibilidade de podermos estar ativos e participar, e contribuiremos, enfim, com o nosso papel e a nossa ação, que é conhecida destes campos, inclusivamente quando temos a responsabilidade de organizar o Prémio Boas Práticas em Saúde. E só aqui lembrava que por este prémio, ao longo de quase 20 edições, já passaram muitos projetos que têm muita familiaridade aqui com o Impulso. Só queria acrescentar mais o seguinte: por hoje, valorizar muito as intervenções todas que tivemos, quer os casos de boas práticas em Portugal, fabulosos, quer a participação internacional que aqui tivemos também, este layout internacional é muito útil por partilha, que significa. Por fim, só deixava esta nota própria da leitura que a APDH faz no âmbito do nosso sistema de saúde. De facto, nós vivemos nos últimos 20, 25 anos um processo de inovação do nosso sistema de saúde, sobretudo de desenvolvimento de inovação a nível local, de dispositivo local de prestação de cuidados de saúde, ao nível dos centros de saúde, e o exemplo que aqui tivemos, baseado na UCC, numa UCC, ou no dispositivo UCC da Unidade Local de Saúde da Guarda, é muito louvável, porque a nível local encontra-se uma disponibilidade de potencial enorme para trabalhar
esta perspectiva do impulso pela forma como deve privilegiadamente ser desenvolvida, que é com os recursos da comunidade, recursos da saúde, mas também os recursos complementares que as comunidades dispõem e que só precisam de ser ativados. Impulso é isso mesmo, ativar, impulsionar e desenvolver. Da nossa parte, à disposição e manifestar mais uma vez o agrado por estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Continuaremos a acompanhar e, obviamente, a PDH pode-se sempre contar com ela para estar nestes processos de desenvolvimento dos cuidados de saúde. Muito obrigado e um bom dia. E parabéns. Muito obrigada também. Quero dizer que todas as intervenções são extremamente importantes, que há aqui que realçar não só, eu gostei do efeito cascata que realçou o Dr. Morrão e também desta ligação do hospital à comunidade. Nós temos cada vez mais que ter hospitais abertos à comunidade e a comunidade aberta ao hospital. Enfim, há de facto a transição para uma saúde de acompanhamento, uma saúde de proximidade, uma saúde de continuidade e um acompanhamento de continuidade e com esta aposta numa reabilitação precoce, numa reabilitação primária, secundária, terciária, em todos os níveis de saúde e que realmente envolve todos. Penso que aqui fica claro aquilo que foi dito no início, até pela doutora Melita, que a importância do ambiente, onde é que nós vivemos, se temos transporte, se estamos longe, se estamos perto, se temos acesso, se temos convívio, se temos pessoas perto, se temos ajuda, se não temos, tudo isso tem que ser pensado e, sobretudo, pensado porque é pensado numa estratégia que se pretende que chegue a todos, mas respeitando a diferença regional, a diferença local, as diferenças entre as pessoas, respeitando a individualidade e, naturalmente, consagrando aqui uma perspectiva holística, mas, sem dúvida, não esquecermos que é aquilo que se passou aqui hoje, é a operacionalização do que todos desejamos, que é a pessoa no centro do sistema e a nossa atenção global e holística para darmos respostas com qualidade no âmbito da fragilidade, das pessoas com deficiência ou com dependência e com o fator idade, que é um fator, mas não é o único fator. Fica aqui claro a abrangência que nós precisamos de ter para estas avaliações, para estas estratégias, para esta programação, para esta elencagem de respostas que sejam acessíveis, condizentes com as necessidades das pessoas. Portanto, eu queria parabenizar, queria agradecer muito a oportunidade, sobretudo a toda a equipa e a todas as equipas e dar os meus parabéns, a minha felicidade por estar junto das pessoas que estão tão perto da comunidade, tão perto das necessidades e a responder tão bem. E, portanto, passava a palavra à doutora Melita Jacob para nos dar mais uma vez a importância da sua palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria João. Eu vou fechar o webinar. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente moderação e pela discussão que conseguimos ter aqui com muitos participantes, deixa-nos realmente muito felizes. E queria agradecer a todos os que participaram na discussão, pela vossa presença ativa, pelas vossas excelentes reflexões e sugestões num tema tão prioritário como é o envelhecimento ativo e a prevenção cada vez mais cedo daquilo que será a independência funcional da pessoa idosa. E como disse o Dr. Bruno, a missão é colocar o utente no centro das atenções, quebrar silos e olhar para o problema ao invés de olhar para o emissor.
Se me permite, Dr. Bruno Morrão, gostei da frase e acho que resume também muito bem aquilo que aqui pretendemos. Em nome do Projeto Impulso, agradeço a todos a vossa presença. Melhorar a qualidade da prestação de cuidados de saúde só é possível com esta partilha de experiências, com as redes de contactos que todos temos, realçando as boas práticas que já existem, não só nas ULS, mas também na comunidade, nos municípios e nas instituições locais. Aproveito para relembrar que a série de Impulsos Webinar irá continuar e vai retomar no dia 4 de março. Continuem atentos a novidades do próximo webinar na nossa página de LinkedIn, onde poderão encontrar no chat, que poderão já encontrar aqui no chat, e também agradecer aos gabinetes de comunicação das ULS que nos ajudam na divulgação das atividades do projeto. A parte de todas as boas práticas que foram partilhadas, iremos ter também, à semelhança do ano anterior, os prémios Impulso, uma iniciativa que pretende fomentar a partilha de boas práticas, pelo que estejam atentos. A call para submissão de projetos pelas unidades locais de saúde irá abrir nos próximos meses, pelo que convidamos as ULS também a estarem atentas e a submeterem os seus programas ou projetos. Deixo, por fim, também uma palavra de muita força. Desculpa, não estará aberto a municípios? Não, infelizmente só às ULS. Claro que se tiverem projetos juntamente com as unidades locais de saúde, poderão entrar em contacto sobre a possibilidade de as submeterem. Infelizmente, o scope aqui é um bocadinho mais reduzido. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Como estava a dizer, deixo também uma palavra de força a todas as zonas afetadas pela tempestade que assolou o centro do país, reforçando o agradecimento a todos os profissionais que, dentro da sua atividade assistencial, ajudam as populações a reerguer casas e a reerguer vidas. Bem-aja a todos e até ao próximo webinar. Muito obrigada, doutora Patrícia, e parabéns. E obrigada Muito pela obrigada, oportunidade. doutora Foi muito Obrigada a honroso todos. estar convosco. Foi um prazer. Muito obrigada. 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 Obrigada.